O romantismo em Portugal, que floresceu durante o século XIX, marcou uma profunda transformação na literatura, na cultura e na sociedade portuguesa. Este movimento cultural e artístico, que se desenvolveu entre 1825 e 1865, trouxe consigo uma valorização da individualidade, da subjetividade e da emoção, em contraste com a rigidez e o racionalismo do período neoclássico anterior. Contextualização histórica. No século XVIII, a Europa foi marcada pelo avanço dos ideais iluministas, que buscavam a liberdade e consagravam a razão. Os iluministas acreditavam que o processo da humanidade estava ligado ao desenvolvimento do conhecimento, baseado na investigação científica. A Revolução Francesa, influenciada pelas ideias iluministas e pelo liberalismo, transformou completamente a maneira de viver dos europeus. Ela impulsionou a queda do antigo regime e o advento da Revolução Industrial. Em Portugal, também houve uma luta para derrubar o regime monárquico, com a transferência da família real portuguesa para o Rio de Janeiro em 1808. A nobreza portuguesa enfraqueceu. Em 1820, eclodiu a Revolução Liberal na cidade do Porto, que resultou na promulgação da primeira Constituição Portuguesa em 1822, transformando o país de absolutista em monarquia constitucional. Após a morte de Dom João VI em 1826, iniciou-se uma disputa pela sucessão do trono, culminando na Guerra Civil Portuguesa, de 1832 a 1834, também conhecida como Guerra Miguelista e Guerras Liberais. Primeira geração. Começou em 1825 e terminou em 1840. Essa geração enfatizou o nacionalismo e as inspirações liberais. Nesse período, Portugal estava passando por mudanças significativas, como a Revolução Liberal e a transição para uma monarquia constitucional. Os autores mais relevantes são Almeida Garrett, Alexandre Herculano e outros. A segunda geração começou em 1840 e terminou em 1860, caracterizada pelo ultrarromantismo. Essa geração explorou temas mais sombrios, como o fatalismo, o individualismo e o sofrimento amoroso. Os autores mais notáveis são Camilo Castelo Branco, Júlio Diniz e outros. A terceira geração começou em 1860 e terminou em 1870, marcada pela renovação romântica. Essa geração buscou renovar o romantismo, trazendo a influência do royalismo e explorando temas sociais e psicológicos. Os autores mais notáveis são Antero Quental, Cesário Verde e outros. As principais características e figuras. Alexandre Herculano foi um escritor, historiador, jornalista e poeta português da era do romantismo. Sua obra literária e histórica contribuiu significativamente para o movimento romântico em Portugal. Obras principais: O Parugo de Aldeia, Eurico, O Presbítero e A Bodada. Almeida Garrett foi um escritor, poeta e dramaturgo português considerado um dos maiores representantes do romantismo. Ele desempenhou um papel fundamental na introdução desse movimento literário em seu país. Obras principais: Viagens na Minha Terra, uma mistura única de fatos e ficção que é considerado um marco da prosa romântica portuguesa. Frei Luís de Souza, uma das suas peças de teatros mais famosas. Camilo Castelo Branco foi um escritor português notável do romantismo, especialmente da segunda geração. Sua vida atribulada serviu de inspiração para suas novelas. Ele foi o primeiro escritor de língua portuguesa a viver exclusivamente de seus escritores literários. Obras principais: O Morgado de Fafa em Lisboa, um romance que faz parte do legado literário de Camilo Castelo Branco. Paixão amorosa. O romantismo valoriza intensamente a emoção e o sentimento. Os poetas românticos expressavam suas paixões amorosas de maneira profunda e muitas vezes trágica. A idealização do amor era um tema recorrente, e os relacionamentos eram frequentemente retratados como intensos e cheios de obstáculos. Exaltação da natureza. A natureza desempenhou um papel significativo no romantismo português. Os escritores românticos enxergavam a natureza como refúgio, um lugar de beleza e inspiração. Em seus poemas e prosas, eles descreviam paisagens naturais com detalhes vividos, explorando a relação entre o homem e o ambiente natural. Sentimento nacionalista. O romantismo também foi marcado pelo nacionalismo. Os escritores buscavam valorizar a identidade e a cultura de Portugal. Eles exaltavam a história, as tradições e os costumes do país, destacando o orgulho pela nação e sua singularidade. Legado e influência. O romantismo inspirou movimentos literários subsequentes, como o realismo e o simbolismo.
Autores como Eça de Queiroz e Fernando Pessoa foram influenciados pelas características românticas, adaptando-as às suas próprias obras. A busca pela emoção, a introspecção e a valorização da identidade nacional continuaram a ecoar na literatura portuguesa ao longo do tempo. A estética romântica ainda é apreciada em obras modernas, pois toca aspectos universais das experiências humanas. A idealização do amor, a conexão com a natureza e a reflexão sobre a condição humana permanecem em temas relevantes na cultura contemporânea. O romantismo em Portugal deixou um legado duradouro, moldando a literatura e a sensibilidade artística ao longo das gerações.